Li hoje uma nota, um empresário, se diz empresário de sucesso, mas eu acho que ele mal sabe administrar a própria vida. Tem muitas dificuldades na vida, dificuldades amorosas. Ele disse o seguinte: vamos ter mais pessoas, mais falidos do que mortos. É uma expressão um tanto estranha. Vou dar uma análise sobre isso. Entendo que se ele diz que vamos ter mais falidos do que mortos, ele prefere contar os mortos do que contar os falidos. Os empresários que quebraram, pequenos ou não, os empresários que quebraram. Eles têm a seguinte teoria. A seguinte maneira de ver. Só pessoas com mais de 60 anos, e principalmente com problemas respiratórios e problemas complicados de saúde, é que vão morrer nesta pandemia em que vivemos. Pandemia de coronavírus, Covid-19. Só esses que vão morrer acima de 60 e principalmente com doenças respiratórias. Pois bem, a porcentagem de pessoas com mais de 60 e doenças respiratórias é uma porcentagem pequena em relação ao resto do universo humano que existe. É uma porcentagem pequena, mas nem por isso temos que desvalorizar isso, desvalorizar eles, deixar que morram em predileção a empresários. Por quê? Não entendo o porquê eles vêm dessa maneira. Eles veem só lucro financeiro. Eu acho isso uma tristeza muito grande, ver só lucro financeiro e não o sofrimento de quem está indo, e o sofrimento de quem ficou, e o sofrimento de quem está com receio de ser o próximo. Porque é verdade, todos nós, por enquanto, são pessoas ligadas a dificuldades respiratórias ou problemas mais graves, bem mais graves, que não são ligados ao problema respiratório. Se resume em autodefesa do corpo. O corpo está tentando se defender de males que já constam, e agora vem um mal ainda mais forte. Este pode derrubar. Todos nós corremos esse risco, mas este e estes, não é só ele, tem uma meia dúzia de famosos que chegam até nós pela mídia, que se preocupam mais com a economia do país, pelo que eles falam, mas em verdade é a economia deles mesmos. Se preocupam mais na economia, na quebradeira que vai haver por causa da economia, no desemprego que vai haver, na fome que provavelmente vai haver, como se não tivesse pessoas com problema de alimentação até hoje. Sempre tem, sempre culpa do governo e sua administração, sua autoadministração. Pois bem, agora eu coloco da seguinte maneira: ele prefere contar os mortos, do que contar os que quebraram. Prefere que morram pessoas do que quebrem financeiramente pessoas. Pois bem, ele tem mãe, tem filho, alguém que ame de verdade. Será que ele trocaria uma empresa dele pela vida dessa pessoa? Eu, pessoalmente, sentiria uma dor no coração muito grande em trocar uma empresa de sucesso, que no momento não está tendo tanto sucesso. Eu, de coração, doendo o coração, trocaria uma empresa minha pela vida de alguém que eu amo muito. Trocaria, doeria o coração. Sim, é uma perda, teria de abrir mão disso, mas trocaria pela vida da pessoa, para que a pessoa ficasse. Ou seja, daria mais importância à vida de quem eu amo do que dessa empresa. Por quê?
Depois de passar desse momento, essa crise, vou recuperar minha empresa. Afinal, eu vou mostrar que sou um ótimo empresário, que sou um ótimo administrador. Vou começar do, quem sabe, zero e ter aquela empresa até melhor do que era, até mais rentável do que era, sem as falhas que eu cometi durante a construção dessa empresa. Mas a pessoa que eu amo, só vou ver em fotografia, não poderei fazer nada, rezar. Se eu gosto de rezar, e chorar, chorar e chorar. O que é mais fácil, o que dói menos? Depois disso terminado, o corpo doendo de tanto trabalhar para refazer aquela empresa? Ou o corpo não estar doendo, mas por dentro estar em frangalhos porque perdi alguém que amo? Será que este empresário e outros mais que tem aí, será que esses empresários conseguiriam fazer isso? Preferem chorar a morte, a possível morte de alguém seu, do que perder uma empresa? Levanto isto. Tem uma coisa curiosa. Temos um carro, temos uma casa de valor. Aí uma pessoa que amamos cai de cama, uma doença terrível, mas tem solução. Um tratamento médico caríssimo, remédios caríssimos, e a certeza, absoluta certeza que ela vai melhorar. Ela vai sarar, vai sair disso. Medicamentos, cirurgia, tratamentos incríveis, pesados financeiramente, mas essa pessoa vai melhorar. Aí, de coração, abrimos mão desse carro ou da casa para ver a pessoa que amamos do lado da gente pelo resto da vida. Não importa, filho, esposa, mãe, pai. Abrimos mão do carro, abrimos mão da casa para ver essa pessoa de bom grado, sem chorarmos, sem nada. Agora temos um carro caríssimo, talvez até importado. Aparece um bandido, um ladrão, e rouba nosso carro, leva embora, nunca mais vamos ver esse carro. O que fazemos? Culpamos o governo, culpamos a segurança, culpamos Deus, culpamos o diabo, culpamos todos, ofendemos vigorosamente todos eles, ofendemos vigorosamente o bandido, choramos, raiva, dos nervos ficarem à flor da pele, músculos tesos, um desespero interior de ter levado o nosso carro. Ficamos putos da vida. Não conseguimos recobrar a consciência, a razão tão fácil. Pois bem, nos dois casos ficamos sem o carro. Nos dois casos ficamos sem o carro. Porém, num deles foi levado e ficamos loucos da vida, com raiva. E no outro, abrimos mão deste carro para salvar a vida de uma pessoa, salvar a vida de quem amamos. Quer dizer, dependendo de como é levado o nosso bem material, sofremos ou não sofremos. É assim que acontece mesmo. Prestem atenção, tentem simular dentro de si um acontecimento destes. Simular, sentir como se sentiria sendo roubado, ou como se sentiria tendo que abrir mão daquele bem que demorou para conseguir. Como se sentiria abrindo mão deste bem para salvar a vida de alguém que ama. Estes empresários, eu falo de um só, mas existe uma quantidade de empresários meio famosos, ficam pensando em quebrarem, não sabem o que fazer, vão querer se matar, não dão valor à vida. Aliás, eles não dão valor à vida, porque se dessem valor à vida, jamais diriam: vai ter mais mortos do que pessoas que quebraram, pessoas falidas. A falência num período como este é uma consequência que pode ser revertida depois. Sim,
sendo um bom empresário, pode reverter essa situação muito bem. Conta-se que... Qual é o nome dele? Conta-se que a Onassis, da família Onassis, durante a Segunda Guerra, tinha pouco poder, mas se tornou o homem mais rico de sua época. Como ele conseguiu se tornar o homem mais rico? Ele comprava navios americanos. A história que eu sei, se eu estiver errado, desculpem, mas ele comprava navios americanos e vendia para os japoneses. Comprava navios americanos a prazo e vendia para japoneses à vista. História que se conta. Eu não há muito tempo ouvi essa história, mas é mais ou menos isso. Ele fazia compras a prazo com o governo americano e vendia para os japoneses. E jogava, enquanto não pagava os americanos, ele ficava trabalhando esse dinheiro. Um gênio. Um gênio. Por que não? Ele não tinha nada, se tornou o mais rico da época, mais rico do mundo na época. Então, a genialidade de um empresário tem que superar a sua mesquinharia. Estes são mesquinhos, orgulhosos, só pensam em dinheiro, só pensam no poder do dinheiro. Não é poder deles, é no poder do dinheiro, e querem a todo custo que as empresas continuem trabalhando, e as pessoas vão morrendo. Só que vai chegar um momento, muitos não vão querer ir na loja dele ou em qualquer outra loja, porque vão pegar uma doença por conta própria, vão se trancar em casa, não porque o governo pede. E aí o quê? O prejuízo que eles não vão ter hoje, porque estão frequentando a loja à vontade, vão ter amanhã, daqui a algum tempo, vão ter esse prejuízo, porque pessoas vão fugir de se encontrar com outras pessoas, não querem correr o risco de pegar a tal doença que hoje está atacando todos. São pessoas que só pensam em seu bolso e julgam que não vão ficar doentes nunca por causa disso. É uma gripezinha, é um resfriadozinho, como diz o presidente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.